A fome é um problema que afeta quase 1 bilhão de pessoas no mundo. E mesmo assim, o desperdício de alimentos ainda é grande. Como é que a gente poderia reduzir ou mesmo zerar esses números? Como evitar o desperdício de alimentos? Estaria o Brasil no caminho certo para erradicar a fome? O que é preciso fazer com urgência? No Tribuna Independente desta noite, nós vamos receber o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e a criadora, fundadora da plataforma Sinergia, Rosana Perrotti. Participe com a gente, mande o seu e-mail, faça a sua pergunta, deixe o seu comentário. Sempre quando a gente sabe que Dom Odilo Scherer vai participar do nosso Tribuna, a gente já o espera com muita alegria, porque a gente sabe que tem assunto importante, relevante para a sociedade brasileira. Dom Odilo, seja muito bem-vindo. Que bom receber o senhor nessa noite e muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar novamente aqui, prazer estar com vocês. Espero que aproveitem bastante do programa. E nós recebemos também nessa noite Rosana Perrotti, ela que é fundadora da plataforma Sinergia, e daqui a pouquinho a gente vai entender o que significa. Seja muito bem-vinda e muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar podendo participar do programa diante desse tema tão importante que é o enfrentamento da fome. E eu percebi que vocês não vieram sozinhos. Aqui a alegria da gente ter com a gente o Fábio Vita, que é PhD em Biologia e é diretor técnico do projeto, é isso? É isso. É isso. Então, Fábio, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. E temos também a alegria de ter com a gente, presente, o Dr. Ivan Baldini, que é representante das entidades oficiais da gastronomia do Brasil. Esses são os nossos convidados nessa noite. Você pode participar com a gente e você pode enviar a sua pergunta e deixar, quem sabe, o seu comentário. Tema: fome no mundo e perspectivas de superação desse grande mal que afeta milhões e milhões de pessoas, quase 1 bilhão nesse nosso planeta. Eu queria começar com uma pergunta que talvez seja essencial para a gente entender a realidade. Eu estou falando de mais de 800 milhões de habitantes nesse nosso mundo que passam por situações que são consideradas situações de quadro de fome. O que a gente pode chamar de um quadro de fome? Bom, as pessoas que não se alimentam adequadamente, que não ingerem as calorias, os nutrientes necessários por um dia ou mais, né, consecutivamente, elas entram num estado de deficiência e é classificado como insegurança alimentar, né? E essas pessoas, elas fazem parte de um número que é realmente alarmante. A gente preparou um VT, uma matéria, para entendermos alguns números. Vamos acompanhar, vamos lá. Dom Odilo, não tem como não ficar espantado ou até indignado diante desses números. Ao mesmo tempo, não se fala pouco na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso país, sobre a situação da fome? Nós demos certamente no Brasil passos importantes para a superação da fome nesses últimos tempos. O Brasil ainda tem, em algumas regiões, uma situação de alimentação insuficiente.
talvez até de fome, sobretudo em situações de seca prolongada, como nós temos no Nordeste do Brasil. Subnutrição certamente é um fato, porém no mundo esses números são alarmantes em várias partes do mundo, onde a fome é realmente grave, um problema muito grave. E a realidade mostrada neste vídeo é preocupante. Isto, sobretudo, se nós confrontarmos com outro fato ainda mais preocupante, ou tão preocupante, isto é, há alimento suficiente. Haveria a possibilidade de saciar todos com o alimento que já temos. Já temos hoje, não precisa fazer nada diferente do que já está sendo feito. É só distribuir bem. Quando a gente fala que o Brasil é um país onde dificilmente se passa fome, no Brasil não se passa fome, isso é um jargão que a gente ouve e a gente vai repetindo superficialmente, ou é a realidade? Não existe fome no Brasil, eu até sou testemunha dela, né? Vim de uma família que saiu do Agreste, de Recife, fugindo da fome. E, infelizmente, muitas pessoas ainda permanecem lá em outras localidades também no Brasil que demandam alimentos. E talvez no Brasil a gente não tenha a fome extrema como em outros países como o Haiti, com certeza não, mas também merece cuidados. Por uma questão de clima, de solidariedade do povo, qual é o fator que nos ajuda em certo sentido? Eu acho que o Brasil ele tem uma riqueza ambiental, então a gente tem a facilidade de produzir alimentos, entretanto, com o calor que se faz aqui, é difícil a distribuição. Então a gente enfrenta um outro problema grave, que é um alto nível de desperdício de alimentos, talvez o maior do mundo. A média global está de 35% a 50% e o Brasil chega a índices de 64% de desperdício de alimentos. Nós tivemos um evento importantíssimo aqui no Brasil, que foi, na verdade, uma conferência, se eu não estou enganado, em Brasília. Vamos entender um pouquinho quem está, por exemplo, nos acompanhando e que não pôde, através dos veículos de comunicação, se inteirar do que aconteceu. A gente pode entender, foi em Brasília, uma conferência nacional essa conferência, é isso? Sim, aconteceu em Brasília, foi promovida pelo Ministério do Meio Ambiente. A Rosana esteve bem presente e organizou um painel, ela poderá falar melhor. Na verdade, essa conferência foi um presente da ministra Isabela Teixeira para a plataforma Sinergia. 2 semanas antes ela conheceu o nosso projeto e nos convidou para participar de um painel. E foi o momento em que o Brasil discutiu soluções para a questão do meio ambiente e, em geral, sustentabilidade. Então, consideraram relevante trazer o tema do desperdício de alimentos e também a oportunidade de se combater a fome no mundo. A participação da igreja no Brasil, num projeto como esse, como é que tem sido? Bem, a igreja, através de trabalhos de campanha da CNBB, da Caritas Nacional, de campanhas em diversas ocasiões, tem já historicamente trabalhado nessa questão do combate à fome. E mesmo muitas de suas organizações pastorais, como a Pastoral da Criança, está claramente voltada para o combate à fome e à subnutrição, desnutrição na primeira fase da vida, desde a gestação até os 6 anos de idade. E tem ajudado a combater a morte prematura de crianças, a mortalidade infantil, de maneira bastante radical, enquanto onde ela está implantada. A Igreja Católica tem aderido e também agora vai novamente aderir a uma nova campanha que vai ser lançada em dezembro, junto com o apelo do Papa Francisco para todo mundo, para se empenhar em todas as organizações sociais e também da Igreja, naturalmente, para ver se se consegue superar e combater esse fenômeno, esse flagelo tão triste que é o da fome, quando, na verdade, há recursos, há alimentos. E mesmo assim continua o fenômeno da fome. Exatamente. O que mais chama a atenção é que não se precisa fazer nenhuma mágica. É uma questão, talvez, de organização, de gestão. Vamos acompanhar as palavras que colhemos agora há pouco, no final da tarde, início da noite, da ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente. Vamos acompanhar.
Bom, na realidade foi uma fala minha que aconteceu durante a 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Essa 4ª conferência reuniu cerca de 70% dos municípios do Brasil, representantes de 70% dos municípios do Brasil. Cerca de 4.000 municípios se engajaram no debate sobre resíduos sólidos. Então, esse debate acabou circunscrevendo vários temas, dentre eles a questão do desperdício. O desperdício não só associado aos chamados bens de consumo, aquilo que as pessoas de fato jogam fora ou não prestam atenção no processo da reciclagem, porque é importante o Brasil mudar o seu patamar de reciclagem, como também um desperdício que está no dia a dia de cada um, que é relacionado aos alimentos. O Brasil desperdiça muita comida, pelo menos isso, se mostra isso a partir não só dos dados das pessoas que são dedicadas a isso, mas também principalmente a partir dos catadores. Os catadores informam a gente que no processo do programa Pro Catador que nós temos com eles, mostrando que é um grande desperdício de comida. Por outro lado, é um grande desafio de acabar com a fome. O Brasil avança significativamente nos seus dados de erradicação da pobreza. Os resultados têm sido muito bons nos últimos 10 anos, são quase 50 milhões de brasileiros, quase um quarto da população do Brasil que é beneficiado pelos programas sociais em torno da erradicação da pobreza e da fome. Mas é importante avançarmos naquilo que particularmente essa classe média desperdiça. Nós não temos muito sentido do desperdício de alimentos, quer dizer, muita coisa que obedecendo, por exemplo, padrões de venda, que você corta os alimentos para ter um problema, um padrão de estética. Também o que é desperdiçado muitas vezes no centro de distribuição de alimentos, as famosas CEASAs, que as pessoas tiram por conta também do padrão de estética nas feiras, e aquele alimento está ótimo, ele pode ser processado, ele pode ser usado, só que ele não tem um padrão de consumo que as grandes redes de supermercado impõem, ou que às vezes mesmo o consumidor impõe. Então, às vezes uma fruta está machucada, você não vende aquela fruta e aquela fruta tirar o pedaço machucado e transformar aquilo no alimento. Então, isso acabou aparecendo como uma grande oportunidade de debate, olhando a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e nós acabamos convidando o pessoal ligado ao Dom Odilo, ligado à Rosane, todo mundo que vinha à CNBB, para um debate nessa conferência. Então, acho que temos um desafio enorme no Brasil, um desafio de ter consciência sobre o que comemos, como comemos, quanto descartamos e o quanto nós poderíamos estar melhor descartando com a destinação adequada para resolver a fome. Aqui, e a nossa experiência ser também compartilhada com outros países. Nós somos um país que hoje compartilha nossas experiências sociais com mais de 60 países. Nossas tecnologias sociais são compartilhadas com esses países. As pessoas veem o Brasil para saber como é que o Brasil está tratando a pobreza e a fome. E acho que num pequeno gesto, no dia a dia de cada cidadão brasileiro, nós podemos sim avançar de maneira expressiva no combate à fome. Não só no Brasil, mas compartilhando nossa experiência com os outros países. As palavras, então, da nossa ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Uma coisa que me chamou a atenção nesses últimos dias foi quando eu me encontrei com um dono de restaurante e, justamente sabendo da conferência em Brasília, da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, eu citei, mas por que com tanto alimento que se sobra aqui no restaurante, por que não se encaminha para as populações mais pobres que passam necessidade? E ele abriu um sorriso e disse assim: Dalcides, isso é ingenuidade sua, não é assim que a coisa funciona. E começou a me explicar que a coisa me parece mais complicada. O que é o complicado nisso? Eu gostaria até de passar a palavra para o representante da gastronomia, ele que tem em torno de 2 milhões de estabelecimentos, eu acho que vai poder falar com total autoridade, né? É o Ivan Baldini. Ivan Baldini, por favor. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Mas o grande problema, Dalcides, é justamente a segurança alimentar. Você não pode doar um alimento que eventualmente possa fazer mal a outra. Então você vai estar causando um problema bem maior do que a solução que você pode estar colocando. Então a primeira premissa é a segurança. Tem formas que a gente pode contornar isso, não tecnicamente falando, né? Nós temos formas para contornar isso e chegar com um alimento
à beira do processamento da plataforma Sinergia com a sanidade suficiente para ele ser reprocessado e ainda continuar sendo um alimento. A gente tem falado aqui algumas vezes no programa plataforma Sinergia, tanto assim que eu já apresentei 2 ou 3 vezes a Rosana Perrotti como a fundadora da plataforma Sinergia. Acho que é bom a gente esclarecer a terminologia, né? A plataforma Sinergia é uma rede que promove sinergia para as grandes demandas sociais e ambientais. Ela foi criada há 5 anos e a gente teve o privilégio de logo em seguida fechar um convênio com essas entidades oficiais da gastronomia do Brasil, justamente porque eles têm hoje um problema sério com o volume dos resíduos e a grande maioria dos resíduos é representada por alimentos que não podem ser doados. E aí nós decidimos então enfrentar essa questão de dar um melhor uso para esse recurso que é tão precioso, né, o alimento. Perfeito. Tem perguntas de telespectadores, já estão me falando que a nossa caixa postal aqui, a nossa caixa de e-mails está repleta. Que bom que esse tema está despertando você em profundidade para debatermos nessa noite do Tribuna Independente. Paulo, vamos lá. Dalcides, tem uma pergunta aqui do Luca Guimarães, ele que é de Taubaté. Ele toca um pouco na questão da distribuição de alimentos. Ele fala assim, o problema da fome no Brasil é maior nos rincões do país, em locais de realmente difícil acesso, de real difícil acesso. Como fazer com que a distribuição de alimentos seja mais justa considerando essa condição geográfica? Adorei a pergunta. Nós levamos em consideração, principalmente, a questão de que o alimento está estragando, né? E se a gente não interferir nesse processo, provavelmente vai chegar no destino com má qualidade. Então, nós investimos num estudo que envolveu cientistas, universidades, indústrias de alimento, indústrias de tecnologias, num processo que visa, primeiro, prolongar a vida útil do alimento e conseguimos com sucesso chegar em até 2 anos. Então, qualquer alimento que vence até hoje, porque nós não estamos enfrentando nenhuma situação fora das leis brasileiras, porque no Brasil, por exemplo, não é possível revalidar alimento, que é uma prática usual nos países europeus. Então, já que não é permitido, então nós atuamos dentro da legislação brasileira e só processamos alimentos para uso humano que estejam dentro da validade. Então, se está vencendo hoje, nós podemos estender mais 2 anos a vida útil dele, garantindo com certeza segurança e a mesma capacidade nutricional do alimento original. A gente transforma tudo num pó que depois dá origem a um biscoito, a um pão, a uma sopa, dependendo do receptor, porque esse alimento é 100% doado, né, para populações que padecem pela fome. Então, dependendo do receptor, a gente faz uma análise da demanda nutricional. Então, se for uma criança é específico, então pode ser um biscoitinho, um bolinho, mas vai ter a capacidade nutricional